Rio, Carla Pacheco. Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia, pessoal. É uma honra poder participar aqui do Rio Mais Agro e desse programa maravilhoso. Ok. Ô, Michael, aumenta um pouquinho a Carla Pacheco aqui, para eu ouvi-la um pouquinho melhor, que ela fala baixinho, porque ela poupa a voz. Eu vou explicar para vocês. Porque ela me contou um segredo. Eu estou descobrindo cada segredo aqui. Eu descobri que o Silmar foi assaltado na Times Square, em Nova York. Hoje o Silmar também confessou que ele é jogador de golfe. Eu jamais imaginei. E a Carla Pacheco, ela fala delicadamente e suavemente, porque ela é cantora lírica. Não é esse o nosso assunto, mas nós vamos conversar por aqui. Ela é cantora lírica, apaixonada e desde criança. Verdade? Verdade. Bom dia, antes de mais nada. Bom dia. Desde os 2 anos de idade, me apaixonei por ópera. A área do Barbeiro de Sevilha. Eu estava lá naqueles bolachões da minha mãe, ficava ouvindo. E depois, quando eu tinha mais ou menos... Era adolescente, eu comecei a estudar e eu estudo há mais de 20 anos de canto lírico. Tá vendo? A Carla chegou aqui e falou, o senhor não sei o quê. Eu falei, ó, para com esse negócio, porque o senhor está no céu e eu estou na terra e vou continuar aqui durante muito tempo. E vou continuar durante muito tempo porque eu gosto de aprender coisas novas e saber que as pessoas fazem coisas diferentes além do seu dia a dia. Minha Carla Pacheco, cantora lírica. Eu vou atirar aqui num... Fígaro, cai lá. Oh, mio bambino caro, mi piace ben Ai, que maravilha, o Barbeiro de Sevilha, tá aí. Que bom. Bom, mas a gente vai falar sobre outra coisa. A Carla é pesquisadora de ciência de dados na PUC-Rio e CEO da Botmark, que é uma empresa que trabalha com IA, a inteligência artificial. Bom, me conta um pouquinho primeiro o que faz a Botmark. A Botmark desenvolve quaisquer modelos de inteligência artificial, sejam preditivos ou para classificação. Então, a gente lida com dados. Então, a gente precisa dos dados, do problema de negócio, e a gente vai e consegue resolver. E aí você me dizia, na identificação de robôs, é isso? Eu estudei no Instituto Militar de Engenharia, fiz mestrado e doutorado na área de computação. E no doutorado eu desenvolvi modelos que prediziam, aliás, classificavam uma conta no Twitter se era robô ou humano. Então... É por isso que a gente tem aquele negócio, quando você vai entrar, atenção, como é que é? Sinalize que você não é um robô. Aí aparecem lá 9 quadrinhos, acho que é isso, e aí identifique as bicicletas. As bicicletas são em 3 quadrinhos. Eu sempre faço isso porque se você não fizer isso, você não consegue entrar. Mas eu nunca entendi direito como é que eu sinalizando as 3 bicicletas, eu estou dizendo que eu não sou um robô. Porque um robô não saberia identificar 3 bicicletas? O robô, geralmente, ele é bom para uma tarefa a qual ele é especificado. Tá. Então, isso tem que ter algum tipo de validação na internet para ver se você é humano ou não. Né? Então, pode ser um CAPTCHA, né? Só fazer um checkzinho ali. Então, assim, aquilo, né, que a imagem, às vezes a gente mesmo olha assim e fica, aquilo ali é ou não é. Às vezes é difícil até para nós humanos, né? Mas um robô já tem é como se fosse uma barreira adicional. Por isso que a inteligência artificial, ela executa aquilo para o qual ela é programada. Exatamente. Tem que ter um objetivo muito claro para a gente poder construir um modelo preditivo. Né? O que é esse modelo? É aquela f de x que a gente aprendeu lá no ginásio? Então, a gente vai e estima, como a gente não sabe. Exatamente. Meu Deus do céu, voltei agora 60 anos atrás. Escuta o f de x? Então, vem cá, fala um negócio para mim. Diga. Eu sou um cara muito curioso e ligado nas informações. Eu fiquei abismado outro dia quando uma empresa de games... Meu filho é jogador de games e profissional de narração da Ubisoft, naquele Rainbow Six e tal. E ele é super ligado nessa área. Você já ficou interessado, né? Não, ele é craque nisso, é o Tata Retalha. Mas eu fiquei invocado um dia aí, há um mês atrás, um mês e meio, quando eu li uma notícia de que uma multinacional, grande produtora de softwares de jogos na China, demitiu o seu CEO, um ser humano, e colocou uma IA, uma inteligência artificial, no lugar dele. Aí eu fiquei pensando, mas o que essa empresa pretende? Porque a IA só vai fazer aquilo para que ela foi programada. Um ser humano,
que nem nós aqui, nós não programamos a nossa entrevista, mas olha quanto assunto já surgiu, quanta coisa nós fizemos. Se você fosse uma IA e eu um IA também, a gente não ia desenvolver uma sintonia tão grande. Explica para mim, como é que é possível isso, vai? Então, essa capacidade cognitiva de transitar em várias áreas, a IA não tem, graças a Deus. Né? E sempre ela vai ter um viés, que é o viés dos dados. Então, essa criatividade, quem tem é o ser humano. E aí, aqueles filmes de futuro que a gente vê, de que um dia o robô vai pensar por si próprio, vai tomar decisões e vai pegar o lugar do ser humano. O que você pensa disso, você que é uma cientista da robótica e da IA? Existem vários níveis de IA, né? Até essa parte da consciência, ela adquirir consciência. Isso eu acho que ainda está bem longe, mas existem coisas, até como essa parte eles falam de simbiose, que é baixar as coisas no cérebro humano. Se você pegar o cérebro do Einstein, que foi analisado, fizeram uma autópsia não autorizada do cérebro dele. Fizeram. Ele tinha células de suporte, que é o que dá ali. Não é só aquela questão de inteligência, ele tinha fisiologicamente uma capacidade para ter aquela inteligência que ele tinha. Então, todos os seres humanos são diferentes. Exatamente. Ontem à noite, por acaso, estava zapeando lá a televisão do quarto do hotel, que tem meia dúzia de canais só. Na minha casa eu tenho 555. Tem dia que eu não tenho nenhum para assistir. Mas no hotel tinha meia dúzia lá. Eu achei um filme onde acontecia uma situação onde a pessoa dizia da capacidade que algumas pessoas têm de memória espacial e memória geográfica. É uma característica, porque nem todo mundo consegue guardar lugar e nem caminho. Tem gente que toda hora tem que recorrer, hoje em dia, ao celular. Antigamente ia no guia, né? Guia Rex. Minha mãe, engenheira de trânsito, ela tem o mapa da cidade inteira na cabeça. Impressionante. Eu falo, mãe, eu não dirijo para o desgosto dela. Eu não uso, por exemplo, assim, quando eu vou a algum lugar, eu gravo automaticamente o lugar. Quando a gente viaja muito de avião, eu gravo os pontos de aeroportos. Às vezes, numa cidade que eu nunca fui, eu bato o olho de cima num dia de céu aberto e eu olho e falo, o aeroporto só pode estar localizado lá. E vai dito e feito. Então, eu tenho algumas características diferentes. Vem cá, vamos lá para a nossa conversa, que era essa e acabou sendo outra. Mais divertida, porque a gente não é IA, não é robô. É inteligência analógica, graças a Deus. A gente tem cognição. Eu tenho um pouquinho mais de idade que você, ainda continuo com a minha cognição e a minha cognitividade muito boa. Como é que se usa tudo isso e o próprio Botmark no agronegócio? Como é que é a utilização e como é que você trabalha com isso? Então, vou até falar um pouquinho da palestra que eu apresentei exatamente sobre IA para predizer o consumo de fertilizantes e agrotóxicos por país. A gente pegou os 10 países maiores consumidores desses ingredientes, né, digamos assim, desses produtos, produtos, né, da FAO, que era um dataset aberto. Né, acesso livre. Então, a gente pega e faz... Dataset é um banco de dados que qualquer pessoa pode... aberto, que qualquer pessoa pode acessar. Exatamente. Então, para a gente ter um modelo, a gente tem que ter dados. Então, a gente pegou esses dados e começamos a predizer o consumo. E foi algo interessante porque o Brasil, em termos de agrotóxicos, tem uma crescente ao longo dos anos. O Japão já é uma decrescente. A Turquia já é alternado. Então, você modelar tudo isso já torna mais desafiador, porque você tem vários tipos de comportamento. Mas o crescente nosso é porque nós temos várias safras, inclusive. Por exemplo, a produção de frutas no Nordeste, nós estamos indo para a terceira safra. Feijão nosso, que era uma safra só, a segunda safra já virou uma safra principal. A gente já tem uma terceira safra que já está sendo cultivada numa determinada época do ano no Nordeste. Então, para cada uma dessas etapas, se você tem 3 ciclos, 3 safras, 3 ciclos da cultura no ano, para cada uma delas você vai utilizar. Então, não é que nós estamos utilizando mais. Não, é a série temporal anual, quando você vê só em relação a consumo por país, ela vai aumentando. É desde 1990 que eles têm esses dados. E o que fazer com tudo isso? Aí isso é colocado à disposição de quem, para quem, com que finalidade? Bem, a FAO, que é das Nações Unidas... É o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Exatamente. Então, eles disponibilizam para quem quiser pesquisar.
Então, como é um tema interessante, a gente pegou esses dados e começou a fazer trabalhos baseados em série temporal para predizer, dados esses anos aqui, por exemplo, de 1990 até 2006, qual vai ser o consumo de 2007, qual vai ser o consumo de 2008. Tá. Isso serve de base para a indústria, para organizações que controlam o uso abusivo em determinadas culturas ou países de defensivos agrícolas, que agora a gente chama também no Brasil de pesticidas. Exatamente. Porque a nomenclatura mundial não é nome feio não, gente. Pesticides. Pesticides. Antibiótico, antigripal, antibacteriano. A gente usa também para combater os bichos que nos afligem para o mal, né? Então, isso serve como um banco de dados para que sejam programados produção, questão de preços, utilização, etc. e tal. Para você também ver a demanda, porque até 2050 vão ter quase 10 bilhões de pessoas. Sim. É o que eles mesmos estão falando. Então, vai ter que ter um aumento de produção de pelo menos 50%. A produção alimentar. Legal. E o Brasil é o celeiro do mundo, de víveres. Então, as palestras que eu assisti aqui, eu fiquei assim, gente, a gente não tem noção do quanto o Brasil é importante. Falaram dos países árabes, da China, a gente fica assim, só olhando. Impressionante. E está aqui no Rio de Janeiro, que também produz. A gente não vê o Rio de Janeiro como um lugar assim. E é lindo, eu sou carioca e eu estou cada vez mais apaixonada pelo meu estado. Legal, parabéns. Então você apresentou isso na sua palestra e está aqui no Rio Mais Agro para somar esse grande evento que une produção do agronegócio com sustentabilidade, meio ambiente, que é perfeitamente possível fazer tudo sem ficar brigando, né, Carla? Exatamente. Tá bom. Eu estou vendo essa menina toda de branco andando por aí já há vários dias. Estou falando, mas quem é ela? Que está totalmente diferente do estilo. Tem muita gente, cada um com o seu estilo. Eu tenho o meu também. Mas você chama atenção. Tá? Quem é? De repente ela cai aqui no estúdio para conversar comigo. É a Carla Pacheco, pesquisadora de ciência de dados PUC-Rio e CEO da Botmark, inteligência artificial, que trabalha aí no monitoramento de robôs que vivem aí atrapalhando a nossa vida, porque a gente inventou a informática e a tecnologia da informação e o mundo 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, daqui a pouco está em 15G, já 20G, não sei até onde vai até o infinito. Infinito e além, que nem o Buzz Lightyear lá. E o personagem da Pixel. Aí... Tá mais pro Woody hoje, né? Tá mais pro Woody hoje. Hoje tá mais pro Woody. É verdade. E aí a gente tem que acabar encontrando ferramentas que nos protejam e a Botmark faz isso. Olha, cara, muito obrigado. Muito simpática a sua entrevista aqui, tá bom? Obrigada. E se você me permite, porque eu descobri, ela me contou que é uma cantora lírica, nós vamos terminar como a gente começou. Vamos lá pro Barbeiro de Sevilha, é isso? Não, eu cantei Fígaro, é do Barbeiro, é, né? Cantou do Barbeiro. É do Barbeiro, então vamos lá, quer ver, ó? Fígaro, 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 Fígaro. Somewhere over the rainbow, way up high. Peraí, aí o negócio mudou, então vou cantar. Imagine all the people. Tchau, cara. Muito obrigado. Obrigada.